Olha aí. Então fala um pouquinho aí, Cid, do festival, do nosso Olhar de Cinema, que foi... Fala aí a data também, que eu não lembro, e qual foi a edição, Foi do se vocês dia lembram. 11 ao dia 19 e foi o 14º Olhar de Cinema. Enquanto que o Cinepé já está no 29º, né? O Isso. Olhar de Cinema está no 14º. Eu realmente tenho um carinho muito grande por esse festival. A primeira vez que eu assisti um filme desse festival foi em 2018, um filme sul-coreano. Eu fui com... Eu acho que eu não era nem... já era casado? Eu nem sei se eu já era casado já com minha esposa, mas fui com ela, com dois primos dela, a gente assistiu um filme lá no Cine Itaú. Eu acho que nem existe mais esse cinema aqui. E pronto, e aí em 2021, se eu não me engano, eu volto já através do projeto do Clube do Filme, eu volto a assistir aos filmes e em 2021 já cobrindo. Só que essa edição foi online por conta da pandemia. Pronto, de lá para cá, eu cobri todos os anos da forma que dá, né? É uma informação que eu sempre dou no começo da cobertura, que uma coisa é quando os críticos saem de suas cidades, né, e vêm para Curitiba cobrir um festival. Eles ficam 24 horas por dia lá, liberados para cobrir o festival. Eu não. Não desmerecendo também todo o trabalho que eles têm, mas aqui eu me divido entre meu trabalho, meu outro trabalho que eu tenho, entre minha família, ou seja, a escola de minha filha, né, as coisas da minha casa, então preciso funcionar, e assistir filmes e escrever. Então a escrita normalmente ela fica muito prejudicada. Cara, foram bastante filmes, né? Mais de 80 filmes, se eu não me engano, entre curtas e longas. O Olhar do Cinema, ele é muito interessante porque ele traz diversas mostras, né? Ele tem a mostra competitiva internacional e nacional de longas e de curtas, se eu não estou enganado. É claro que a premiação ela tem um foco maior na competitiva nacional de longas, com mais prêmios que são dados a essa mostra, mas ela traz outras mostras. Ela traz mostras de Pequenos Olhares, que são filmes infantis. Ela traz mostras da Mirada Paranaense, que são filmes produzidos no Paraná. A mostra Foco, que é uma pegada mais experimental, uma pegada mais autoral, assim como a mostra também do olhar retrospectivo e o olhar clássico, né? O clássico é trazer filmes aí, né, já bem sedimentados, bem solidificados na história do cinema, e o olhar retrospectivo, eles escolhem normalmente um realizador, né, alguma personalidade importante do cinema, que nesse ano a homenageada foi Agnes Varda. Então, realmente é um festival que traz a oportunidade para o cinéfilo, para o crítico, para a pessoa que não se encaixa em nenhum desses dois, mas está a fim de assistir um filme, tem para todos os gostos. Eu assisti 20 filmes, né? Foram 18 longas e 2 curtas. Esses 2 curtas sempre colocados junto com o longa. Então eu assisti Meu Nome é Una, que agora eu acho que é sueco esse filme, junto com Eraserhead, e assisti Ulisse, que é um curta também da Vardar, junto com Os Catadores e Eu, também um longa da Vardar. Então, e assisti também A Greve, do Eisenstein. Então, assim, são oportunidades de assistir filmes que a gente não vai em... Primeiro que a gente não... Eu falei isso até no Clube dos Quatro, quando vocês falaram, quando comentaram sobre a Pixar, né? São filmes, e eu tive aqui uma aparição rápida, são filmes que a gente não consegue encontrar nos streams, não é fácil de achar, com qualidade boa, com a legenda legal, e pô, a gente tem a oportunidade de ir na tela grande, no festival, com um olhar de cinema, a gente poder assistir isso junto com outras pessoas, numa sala de cinema, som muito bom, imagem muito boa, cara, é imperdível. Então é um festival assim, que eu indico para todo mundo que em determinado momento que possa, venha, né? Passe um dia, passe 2 dias. É uma semana, é de quarta a quarta. Tem um filme de abertura na quarta-feira, tem as competitivas que acontecem da quinta até a outra quarta, e aí sim a quarta-feira com a premiação dos filmes. Esse ano, o filme que ganhou foi exatamente o filme que eu assisti na segunda-feira, quando entrei aqui no Clube dos Quatro, que se chamava Cais. É um filme baiano, da diretora Safira Moreira,
filme curtinho, é um longa, mas é um longa curtinho, de 69 minutos, que vai dialogar um pouco com essa linha do tempo, né? Essa finitude da vida e brincar um pouco com a morte e vida, né? Morte e nascimento, porque ao mesmo tempo que ela vai dialogar um pouco com essa figura da mãe dela que já morreu, né? Ela também traz sempre grudado ao seu corpo o seu filho recém-nascido, né? Então é um filme muito muito bonito, né? De se assistir, principalmente para mim. Eu saí do filme muito contente de ver elementos da minha região, né? Apesar de morar em Curitiba desde 2012, eu sou de Salvador, Bahia, e ali tem muita da arte, né? Do manuseio em diversas, a fabricação do azeite de dendê, a fabricação da farinha de copioba, né? Tem inclusive até uma refeição ali que a gente chama de caruru de preceito, né? Que é dada para os irmãos Caminho e Damião. Então é um filme cheio de identidade, sobretudo a minha identidade baiana. Então realmente é um filme que eu gostei bastante. Mas assim, eu pude focar, eu foquei na competitiva nacional. Eu já tenho um texto que se chama de um filme chamado A Voz de Deus, que estava na competitiva nacional, que traz um pouco sobre essa polêmica dos pastores mirins. Meu texto eu até acho que é tanto ácido, eu toco em pontos ali que algumas pessoas talvez não vão gostar, né? Sobretudo as pessoas que estão inseridas nessa religião, né? Que é o evangélico. Também fiz um texto do filme de abertura, que é Cloud, né? Nuvem de Vingança, do Kiyoshi Kurosawa. Um filme japonês, se eu não me engano, bem interessante. Acho que trabalha bem com gêneros cinematográficos. E provavelmente os textos que irei escrever são todos de filmes nacionais. Não, não vou focar muito nos filmes internacionais. Se eu achar que algum cabe numa situação de paralelismo, né, de relação com o filme nacional, eu devo escrever. Mas o meu foco mesmo vai ser nos filmes nacionais que eu assisti, inclusive o filme de fechamento, que é o Ferro de Oliva, um filme paranaense também, e o filme Nem Toda História de Amor Acaba em Morte, que é um filme que foi premiado no CinePE, né, e passou aqui com uma exibição especial. E é isso. Foram Eu estou dias colocando aqui. intensos. Boa, dos 8 filmes, 18 realmente filmes. foi 20 filmes, 18 longas e 2 curtas. 18 longas, está um Mas desempenho. é um festival que traz os principais nomes da crítica, né? Então, Pablo Vilaça estava aqui, Bruno Carmel estava aqui, Chico Firman estava aqui, Robledo Milani estava aqui, né? E vários outros aí estavam aqui prestigiando. O Ali Muritiba, se eu não me engano, eu não sei se ele ainda é da produção, mas a empresa dele está junto do Olhar do Cinema, acho que desde o início, né? Então ele sempre está presente. O diretor Gil Baroni também estava presente. Esse ano, se eu não me engano, o júri, eu esqueci o nome dela, é uma atriz que já esteve aqui em outros momentos apresentando seus filmes, mas já vou falar para vocês aqui, a Bruna Lismayer, né? Então, esse ano ela foi do júri, né, da competitiva brasileira e internacional de curtas. Ano passado foi o Johnny Massaro, né? Então é um festival realmente que está muito já inserido, bem estabelecido no mercado de festivais no cinema e trazendo muita gente, né, muita gente gabaritada e fazendo com que o festival se torne cada vez maior, né? E esse ano, se não me engano, tava bem cheio as sessões, teve uma propaganda muito boa. Tem dois lados da moeda aí do uso, eu até falei isso com vocês, do uso do olhar do Museu do Olho, o Museu Oscar Niemeyer, que fica no bairro do Centro Cívico. É um lugar turístico, mas claramente o local
disponibilizaram para ser a sala de cinema não estava preparada para exibir, né, as competitivas. Então, as competitivas internacionais e nacionais que aconteciam de noite, todo dia de noite, eram lá, e a reprise era em outros cinemas, mas aquela sala não estava preparada, né? Não tinha um áudio bom, a tela não era grande o suficiente, as poltronas não eram confortáveis. Então, assim, bom por levar as pessoas para um ponto turístico, mas ruim porque a sala, que deveria ser o melhor, né? Não estava à altura do que é o festival. Cid, tu já cobriu outros festivais e eu queria saber, comparando com esses festivais, eu queria saber qual foi o nível, se foi um nível muito bom em relação aos outros, ou se está ali na média normal. Cara, nos outros anos, eu tive filmes que me tocaram muito mais, né? Eu não vou dizer que a qualidade piorou, mas eu acho que nenhum filme conseguiu, para mim, né, atingir notas muito grandes. Então, se eu não me engano, em 2022, eu não vou lembrar agora se foi em 2022, mas eu assisti o filme Particular, né, que foi, a gente já citou aqui já, no Amigo Oculto que a gente fez, foi um filme que eu indiquei pro Eupídio, que, se eu não me engano, é da diretora Janaína Nagata. Cara, aquele filme é um documentário, né, que vai se desenrolando. Você não sabe aonde esse documentário vai. E para mim isso é uma das coisas mais impressionantes. Começa com a história, essa história vai criando elementos, vai criando links. Quando você vê o filme completo, você fala, não é possível. Você fica realmente muito surpreso. O ano passado teve um outro documentário também que para mim foi assim um dos melhores filmes que eu já assisti, que é Eu Não Sou Tudo Aquilo que Eu Gostaria de Ser, que é de uma fotógrafa renomada, se eu não me engano, ela é da República Tcheca. Eu de fato, não vou lembrar do nome da fotógrafa, mas ela é contada através de recortes feitos pela própria fotógrafa, né? Então, o filme tem essa narrativa peculiar, né? Então, é só fotografias e a gente acompanha, porque essas fotografias são colocadas também respeitando a cronologia dos fatos. Então, ela pega desde a ocupação soviética na República Tcheca, onde ela acaba trabalhando para os comunistas na parte de jornal, da impressão dos jornais, né? Inclusive tirando algumas fotos comprometedoras que fazem com que ela não possa mais trabalhar para eles, né? Aí ela vai para o Japão, ela está na Alemanha na queda do Muro de Berlim. Cara, o filme é fantástico, e você se impressiona porque você está muito acostumado, sobretudo eu estava muito acostumado com o cinema clássico, a forma de contar, a forma das narrativas que a gente tem, um filme muito linear, as atuações, a dramaticidade. Aqui não. Aqui são fotografias, uma justapondo a outra, pá, 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 e só que para você não faz diferença. Aquela história é contada como se fosse atores ali, né? Da forma como ela é coesa, da forma como tudo está interligado e da própria simpatia que a diretora consegue trazer e que a personagem também já tem, obviamente, mas que a diretora consegue trazer ao contar essa história, né? Então, assim, filmes como esse eu não assisti nesse ano, a não ser, claro, se eu for falar da Vardar, né? Mas esses filmes que eu citei são filmes que estavam nas competitivas dessas outras edições. Aqui, nenhum filme da competitiva me saltou aos olhos, assim, não. Gostei muito de Aurora, gostei muito de Cais, gostei bastante também gosto do A Voz de Deus. Tem um filme que para mim é muito interessante, isso vale contar, que é Apenas Coisas Boas. Eu não sabia muito bem, sabia que a temática era uma temática LGBT, mas era isso, era uma temática LGBT e, sobretudo, é um romance gay entre dois homens. Pronto, era isso que eu sabia. E aí, antes do filme, eu tô sentado lá na poltronazinha, não sei o quê, e várias senhoras na minha frente. Tipo, uma fileira só de senhoras. Senhoras mesmo, assim, 70 anos, 60 anos, 70 anos. E o Gabriel, que é um dos
responsáveis, né, organizadores do Olhar do Cinema, eu acho que, eu não sei se ele olha e fala, né, mas ele fala assim, ó, esse é um filme, não sei se vocês sabem, mas para maiores de 18. Né? Ele não está preocupado com menores de 18. Ele está preocupado só que com a temática para maiores de 18, talvez algumas pessoas não gostassem. E, de fato, essas senhoras, elas tinham, como é que eu posso dizer, reações desapropriadas, né, em determinadas cenas do filme. Tem nudez frontal ali, tem sexo oral explícito no filme, sacou? E elas meio que começavam a se virar, a balançar a cabeça que não sei o quê. E isso foi criando em mim uma certa tensão de tipo, o que elas estavam bem na minha frente, né? Eu falei, meu Deus, o que essas mulheres vão fazer? Vão levantar todas em grupo e vão embora, vão começar a xingar aqui de que esse filme, elas não pagaram para ver esse filme, não sei o quê. Mas, tirando isso, é um filme bem interessante. Sobre a primeira metade do filme, ótima. A segunda metade, o filme se perde um pouco, com um elenco que muda, a direção vai para um outro caminho, bem diferente. Começa um filme de campo e depois vai para um filme de cidade. E aí, mas é um filme interessante. Eu acho que, se eu não me engano, também é do Centro-Oeste, não sei se é Mato Grosso ou se é Goiás. Eu acho que é Goiás. Mas é um filme que a gente tem que enxergar valor, né, nesses outros polos do cinema brasileiro e tem que ser visto. Né? Crítico tal não gostou de tal parte do filme. Cara, assiste o filme. Dá esse apoio pro cinema brasileiro. Tem muita coisa boa. E esse filme tem muita coisa boa também. Sobretudo a coragem do diretor. É isso aí, o festival, o Olhar de Cinema é extremamente importante aí, já se tornou um dos principais festivais do Brasil. E para você acompanhar a cobertura, é só entrar lá em clubedofilme.com.br. Vai ter lá numa aba, se você colocar Olhar de Cinema, você vai ver os textos que Cid for subindo à medida que ele for terminando de escrever. Já tem 2 textos lá, não é isso, Cid? Como já falou aqui. Quero ver se aí, nessa É o próxima semana, a Cláudio gente já coloca e Cláudio, a que foi Voz o de filme de Deus, é isso? abertura, e A Voz de Deus, que foi o primeiro filme da competitiva nacional. Então fica ligado aí no site do Clube do Filme que vem mais coisas sobre o Olhar de Cinema 2025.